A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da Cidade Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical. Ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. E hoje estamos no nosso canal É Tempo de Ensinar EBD para trazer mais uma aula edificante e importante. A lição dessa semana é a lição de número 12. Ela tem como título o modelo de missões da Igreja de Antioquia. Então, antes de nós iniciarmos, gostaria de pedir humildemente a vocês que deixassem o seu like, deixasse o seu comentário e, se possível também, compartilhe esse vídeo com o seu amigo, com a sua amiga, ou seja, para aqueles que gostam e que são amantes da Escola Bíblica Dominical, e eu acredito fielmente que eles serão abençoados e também orientados por esse vídeo, ok? Então, desde já também eu quero agradecer a Deus pela vida de todos os novos inscritos que estão aí conosco, que iniciaram semana passada, essa semana, e que estão nos acompanhando, mandando mensagens, mandando abraços pelo próprio YouTube, enfim. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Ainda continuo disponibilizando o PDF da Janela 1040 para quem quiser esse PDF. Então, eu posso disponibilizar para vocês totalmente gratuito, não precisa de pagar nada. Disponibiliza, é só me chamar no WhatsApp do meu número comercial, ok? Então vamos lá, porque a lição ela é muito gostosa, ela é muito legal, ela é muito dinâmica e ela é muito proveitosa para a nossa vida espiritual, ok? Então vamos lá. O nosso texto áureo, eu dividia ele aqui em 3 pontos. Primeiro, e servindo eles ao Senhor e jejuando. Aqui, na verdade, nós estamos falando do trabalho. Trabalhando para o bom funcionamento. Então, eles estão trabalhando para o bom funcionamento da obra, fazendo o quê? Servindo ao Senhor e jejuando. Só que nesse trabalho nós vamos ver que eles estão exercendo as características marcantes e necessárias do cristão. Quais são elas? Oração e jejum, ok? Aqui nós temos um ponto interessante. Aí depois o próprio texto áureo vai dizer, e disse o Espírito Santo, ou seja, há uma resposta a esse trabalho, a essa servidão da igreja a Cristo, através do seu jejum, através da oração, que são marcantes e necessárias, ou seja, são características. E você vai ver que ele disse, ou seja, houve uma resposta. E essa resposta é: apartai-me a Barnabé e a Saulo. Ou seja, a função da igreja é separar, é ungir, ou seja, separar, né? Manter e orar. Separai-me, o quê? Barnabé e Saulo. Então a igreja vai separá-los, porque isso foi uma ordenança através do pedido, através da oração, através do jejum. O Espírito responde à igreja e pede uma questão, ou seja, separe para mim 2 homens. E aí tem que ter uma finalidade. Para que o Espírito Santo vai separar essas pessoas? Para a obra que eu os tenho chamado. Para a obra que eu os tenho chamado. Ou seja, para o meu propósito e a minha missão. Agora aqui, desculpa, a verdade prática. A ação do Espírito Santo é a garantia, ou seja, de tudo que nós estudamos até agora, nós vamos ver que a ação do Espírito Santo é a garantia.
Nós já estudamos, falamos sobre rede de apoio, já falamos sobre planejamento, já falamos sobre tantas coisas que envolvem a obra missionária. E se tudo isso der errado, pode haver falhas no processo. Havendo falhas no processo e falhas no planejamento, falhas no sistema de apoio, a verdade prática nos deixa bem claro: a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. Lembra que eu falei das 3 circunstâncias que Paulo vivia nas outras aulas? Ele vivia pela fé, ele vivia pela oferta dos irmãos e ele vivia de fazer tendas. Então você vai ver que são 3 meios ao qual Paulo sobrevive na obra missionária. Então, se tudo der errado, fica tranquilo. O Espírito Santo vai prover o necessário para que esse missionário não fique de mãos vazias, ok? Então vamos lá. A leitura bíblica em classe, Atos capítulo 11, do 19 ao 26, depois do 13, que é o capítulo 13, do 1 ao 5. Aqui no versículo 19, você vai ver que os que foram dispersos, ou seja, os primeiros proclamadores fora da cidade de Jerusalém, sobre grande perseguição por causa da morte de Estevão, ao qual teve o consentimento de Saulo, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a nenhum povo, a não ser os judeus. Guarde isso. Eles saíram anunciando as boas novas de salvação, mas não foi a todos, somente aos judeus, ok? Então você vai ver que tem pessoas específicas recebendo a palavra até então, e principalmente aqui em Antioquia. O versículo 20 e o versículo de número 1, versículo 20 e o versículo 21, você vai ver que aqui é mostrada a segunda leva de proclamadores do evangelho. Havia entre eles, né, desse primeiro grupo aqui, varões de Chipre, Cirene, que entrando em Antioquia, que vai ser o nosso ponto de partida e também o ponto missionário de partida, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Então eles estavam falando a esses gregos que estavam em Antioquia. O versículo 22 até o versículo 25, nós vamos falar sobre as notícias que chegaram a Jerusalém. E daí Jerusalém manda um representante. Quem é que vai chegar lá? Barnabé, que no caso aqui é José, né? A Barnabé é um apelido. Então vamos lá. E partiu Barnabé para Tarso e foi buscar Saulo, achando-o, conduziu para Antioquia. Então nós temos 2 momentos, ao qual ele é enviado para Antioquia. Chegando em Antioquia, ele tem a ideia de buscar Saulo, que já havia se convertido ao cristianismo, para trazer para Antioquia, porque ali precisava de homens como Paulo. O versículo 26 vai falar sobre a primeira definição oficial, aonde que em Antioquia eles foram denominados como cristãos, até para se diferenciar dos cristãos judeus, tá bom? O Atos capítulo 13, do versículo 1 aqui, você vai ver que Antioquia tinha e disponibilizava obreiros para a obra. E daqui nós vamos ver 5 obreiros que nós vamos falar deles daqui a pouco. O versículo de número 2, nós vamos ver que a igreja ela estava preparada para separar. Ela preparou e separou e enviou, ok? Ela preparou, separou e enviou. O versículo de número 3, versículo 4 e versículo de número 5, você vai ver sobre a responsabilidade financeira, emocional e espiritual, ok? Então vamos lá.
Entendendo todas essas questões, vamos aqui para a introdução. Dentro da introdução, o autor nos deixa claro que nós vamos estudar essa igreja que foi formada por gentios. Lembrando que essa primeira leva que sai por causa da perseguição de Jerusalém, eles começam a anunciar o evangelho, mas somente para os judeus. Aí nós temos realmente, por isso que Antioquia é tão importante, às vezes não se dá a devida atenção e também não se dá a devida particularidade a Antioquia, porque Antioquia não foi somente o início da obra missionária, foi o ponto crucial ao qual se começou a comunicar a mensagem do evangelho às pessoas fora do meio judaico, ou seja, judeus que falavam grego ou judeus que falavam a língua materna, eles recebiam o evangelho. Mas e os gentios? A partir de Antioquia começou-se a mudar tudo isso, tá bom? E aqui você vai ver que veremos a fundação, formação, vida ministerial, comunhão e resultado. Ou seja, nós vamos ver essa dinâmica, ok? E essa dinâmica que nós vamos ver aqui, nós vamos ver como isso é comum, né? A dinâmica da igreja primitiva, ou seja, quando nós olhamos essa dinâmica da igreja de Antioquia, nós vamos ver que a mensagem ela é comum a todos, ela é acessível, sem exclusão ou discriminação de cor ou etnia. Então é a partir de Antioquia. Nós vamos ver que a igreja em Jerusalém, né, é uma igreja embrionária, ok? É uma igreja embrionária, ou seja, formado a partir de cristãos judeus. Quando você parte para a igreja de Antioquia, você já vai ver uma igreja gestacional, uma igreja que está em gestação. Ela vai gerar um novo movimento, uma nova forma de pensar a espiritualidade. Ela vai formar, ela está gerando obreiros que vão percorrer o mundo antigo, anunciando as boas novas de salvação, não somente aos judeus, às colônias judaicas, mas também a todo o povo gentílico. E além de anunciar essa mensagem, ela vai formar líderes de tamanho porte como Paulo, Barnabé e outros que nós vamos falar aqui. Okay? Então, entendendo tudo isso, nós vamos ver que nessa igreja havia uma disciplina simples, porém profunda: jejum e oração. E dentro dessas características de jejum e oração, nós vamos ver que isso se encaixa, como já foi falado em outras aulas, como disciplina espiritual. O que é a disciplina espiritual? É aquilo, é as características do cristão, jejum, oração, devocional, que assegura o bem-estar e o bom funcionamento da obra de Deus. E daí ela vai crescer cada dia mais. Então, quando eu falo de igreja de Antioquia, eu estou falando do processo de estabilização dessa igreja, tá bom? Então vamos lá. O tópico de número 1, após nós entendermos o resumo dentro da introdução, a igreja de Antioquia, natureza e características. Vamos lá. Primeiro ponto, Antioquia da Síria. Nós vamos ver que Antioquia da Síria é a capital, ok? Como ela é a capital, né? E nós estamos falando aqui do século de número 1, nós vamos ver que ela é uma cidade muito grande. Por isso que fala Antioquia da Síria. Ela é a capital da Síria, tá bom? Tem outra Antioquia, tem outras Antioquias que nós vamos falar. Então, essa Antioquia da Síria, ela é a capital da Síria. E com isso, ela foi fundada aí
muito provavelmente em 301 antes de Cristo. E ela também é chamada, além daquilo que o autor colocou aqui como a rainha do Oriente, ela também é chamada como a Bela e Dourada, que no século I alcançou um dos seus apogeus dentro do domínio romano. Ela tinha incríveis 500 mil habitantes, tá bom? E ela era uma cidade, para você entender a importância, que ficava a 24 quilômetros do porto de Seleucia. Seleucia é uma cidade próxima à cidade de Antioquia. Antioquia ficava afastado, né, do mar, e no caso Seleucia ficava à beira do mar. Então todos que chegavam até Seleucia, eles iam automaticamente para Antioquia, porque Seleucia era apenas um porto. Antioquia era uma cidade de 500 mil habitantes, então era ali que acontecia o comércio, era ali que acontecia a compra e venda. É por isso que era muito fácil você andar pela cidade de Antioquia e encontrar uma diversidade de culturas, uma diversidade de comidas e uma diversidade de línguas. Ou seja, era como se fosse um mundo dentro de Antioquia. Comece a imaginar, comece a pensar, comece a desfrutar como é que Deus usou a cidade de Antioquia de uma forma especial, assim como ele usou o dia de Pentecoste para espalhar o movimento do mover do Espírito através de um evento. Então, da mesma forma que ele usou a festa de Pentecoste, agora Deus vai usar uma cidade que é grandiosa, que tem uma cultura extraordinária para levar o evangelho do seu reino, tá bom? Então é essa cidade que nós estamos aqui nos deparando, tá bom? Então vamos lá. Então diversas nacionalidades e por isso possível conhecer os costumes do mundo inteiro através de Antioquia. Ela tornou-se a segunda capital do cristianismo, logo depois de Jerusalém, mas a sede de missões da igreja cristã. Para os irmãos terem uma noção também, Atos capítulo 6, versículo 5, o Nicolau, que é apresentado como um dos diáconos e escolhido pelo povo através das orientações dos apóstolos, que era um dos 7 homens, né, que foram escolhidos, ele era de Antioquia, era um prosélito de Antioquia, tá bom? Então, fora a cidade de Antioquia da Síria e Antioquia da Pisídia, né, que a Bíblia também menciona, na verdade, quando a gente fala de Antioquia no mundo bíblico, são 16 Antioquias que existiam, mas a Bíblia apenas menciona 2, tá bom? Então vamos lá. Aí, entendendo tudo isso, quando nós falamos aqui, só para a gente se familiarizar com o local, tá? Quando eu falo judeus que falavam grego, judeus que moravam ali e em outras partes do mundo antigo e que falavam grego, eles eram chamados de helenistas, tá bom? Então toda vez que eu falar helenista, eu estou falando de judeus que falavam grego. Quando eu falo de gregos mesmo, eu estou falando de helenos, tá bom? Então, no Império Romano, havia várias comunidades judaicas espalhadas aí por todo o território do Império Romano, tá bom? Então vamos lá, a igreja em Antioquia, subtópico de número 2. Nós vamos ver aqui que por causa da morte de Estevão e a grande perseguição que começou com Saulo, você vai ver que eles são espalhados pela Judéia e Samaria. Então acontece aí uma grande diáspora, ok? E é nessa cidade, após uma série de conversões, que ocorreu a primeira fundação da igreja gentílica, Atos capítulo 11, versículo de número 26, porque nós estamos falando aqui de Antioquia da Síria, que durante um ano completo, Barnabé e Saulo se reunia com a igreja
e ensinava muita gente. Então, quando Barnabé vai para Tarso buscar Saulo e leva para Antioquia, Paulo já estava preparado. Então, durante um ano inteiro, na cidade de Antioquia, na igreja que havia sido estabelecida ali através das reuniões, a Bíblia vai dizer, em Atos 11, 26, que eles estavam ali por um ano inteiro se reunindo com a igreja de Antioquia e também ensinava muitas pessoas que vinham e queriam ouvir a mensagem do Evangelho. Então é importante ressaltar que havia apenas duas cidades, Antioquia da Síria, duas cidades mais importantes do que Antioquia, que seria Roma e também Alexandria, ao qual os judeus ali moravam de maneira intensa, né? Uma grande massa de judeus moravam em Alexandria, e foi dali que foi escrito também a LXX, que é a Septuaginta, né? Que é a Bíblia a hebraica escrita em grego, tá bom? Então, quando nós estamos falando aqui de cidade de importância, olha para você ver, ela é a terceira cidade mais importante, atrás somente de Roma e também de Alexandria. Então vamos aqui entender uma questão aqui sobre Barnabé. Barnabé, ele fortaleceu, porque ele já vai aparecer aqui, né? Barnabé fortaleceu grandemente os laços de amizade entre a congregação de Antioquia e de Jerusalém, ok? Então nós vamos ver que a igreja de Jerusalém era a igreja mãe. E ele criou esse laço, esse vínculo, porque ele não foi lá para repreender os irmãos que estavam pregando. Pelo contrário, ele se admirou, se esforçou e também animou a fé daqueles irmãos para que continuasse. Só que precisava de estrutura, precisava de uma organização. Ele vai e busca Paulo, lá da cidade de Tarso, para poder, ele vai procurar, na verdade, e acha e traz ele, e quando ele encontra, ele traz para Antioquia, para poder trabalhar junto com ele ali e fazer uma grande obra na igreja e na cidade de Antioquia. Então você vai ver que Jerusalém envia Barnabé a Antioquia, Barnabé se alegrou e os exortou, não houve tristeza, não houve raiva, não houve rancor, nada disso, tá bom? E você vai ver que desceram também profetas de Jerusalém, além de Barnabé, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Tanto é que um profeta chamado Ágabo vai aparecer na história e ele vai profetizar a fome naquele mundo antigo. E é daí que os discípulos de Antioquia juntaram recurso para os irmãos da Judéia. E você vai ver aí os primeiros atos dessa igreja. E esses profetas que vieram de Jerusalém depois de Barnabé, um deles chamado Ágabo, traz essa notícia triste sobre a fome em Jerusalém, não somente em Jerusalém, mas em toda a Judéia, ok? Então vamos lá. Uma obra composta de leigos, né? Uma obra de leigos. Não foram os apóstolos ou obreiros, mas os leigos, os discípulos e os crentes em geral que foram dispersos e que formaram essa igreja em Antioquia. Os leigos, eu coloquei aqui, os leigos formavam e se organizavam como igreja. Isso você vê em Atos 13 e 1. Na primeira viagem missionária de Paulo, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, que é José, Simeão o Negro, Manaém, irmão adotivo de Herodes Antipas, tá? E esse Herodes Antipas é o que mandou matar João Batista, e Saulo. Então você vai ver que essa equipe poderia ser, tirando aqui Barnabé, se você voltar um pouco na história, ele aparece pela primeira vez um capítulo antes de Ananias e Safira. Barnabé tinha uma propriedade, se eu não me falha a memória, em Chipre, e ele vende a propriedade e dá para a igreja.
Ananias e Safira vê a atitude de Barnabé e quer copiar. Só que eles vendem a propriedade e tomam uma parte. E quando ele leva a outra parte para os apóstolos, eles dizem que aquele valor era a totalidade, mas na verdade eles já haviam subtraído uma parte para ele. E eles são punidos por causa disso. Então eles copiam a atitude e a ação de Barnabé. Só que Barnabé tinha um espírito manso, um espírito humilde e um espírito amoroso. Então ele deu aquela propriedade com amor. Ananias e Safira queriam apenas se aparecer, ok? Então é a primeira vez que Barnabé vai aparecer, tá bom? Então aqui você vai ver que esse time, essas pessoas são aqui importantes, são pessoas em destaque. E se você for olhar para elas, né? Olha para você ver, você olha para doutores como Barnabé, Simeão, Manaém, Saulo, e você começa a perguntar, oh meu Deus, e aqui no caso de Simeão, não é porque ele era negro, é porque eu tenho um grupo de pessoas aqui que a sociedade em si poderia não dar nada, tá? Mas Deus usou de forma maravilhosa, por isso que eu disse aqui no começo, a questão das etnias ou cor, Deus não olha para isso. Deus olha o ser humano com uma finalidade de fazer dele um grande missionário. E assim Deus fez na vida desses homens, tá bom? Então vamos lá. Uma igreja missionária em ação. Aqui havia alguns profetas e doutores, aqui nós vamos falar um pouco mais sobre eles, tá bom? A igreja em Antioquia tinha uma boa liderança, exercendo a vocação. Os profetas eram pessoas que exerciam o dom de transmitir a mensagem de Deus sobre inspiração do Espírito Santo. E os doutores ou mestres eram cheios do Espírito Santo e ensinavam a palavra de Deus. Lembrando que nós não temos ainda as ordenanças e as orientações de Efésios, né? Que Deus deu uns a pastores, doutores, evangelistas, profetas, apóstolos, enfim. Aqui nós temos uma igreja formada basicamente de profetas e doutores. Só que esses profetas não é aquele profeta que nós temos no nosso imaginário, tá bom? Esses profetas aqui, do grego propetes, né, é falar no sentido de declarar, ou seja, aquele que age como intérprete ou comunicador da vontade divina. Então, na verdade, a tradução aqui profetas está mais ligado a pregadores. Eles eram pregadores do evangelho. E os mestres e doutores já faz jus ao termo, né? Que são aqueles que ensinam, aqueles que doutrinam, aqueles que trazem uma palavra mais local, ok? Então aqui o profeta ele tem essa conotação no grego. Então se atente a isso para não causar nenhuma confusão. Já entendendo que existia uma base, tá? Lembrando que os apóstolos estavam aonde? Estavam em Jerusalém. E eles mandam quem? Eles mandam um mestre para Antioquia, que no caso aqui era Barnabé. Então vamos lá, ó. Uma liderança servidora. Então acabamos de falar sobre a questão dos profetas e doutores e o seu significado. Aqui nós temos Barnabé, que é o consolador. Ó, nós temos Barnabé, vamos falar só os nomes, né? Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Então nós temos 5 pessoas de grau de importância. Então essa profunda comunhão de adoração, oração e serviço na diversidade de pessoas. Então, independente da etnia, da cor e do passado, porque você pega Saulo, né? Quem é que queria dar um emprego para Saulo? Quem é que queria Saulo na igreja? Né? O perseguidor que consentiu na morte, na perseguição de muitos cristãos, que estava com uma carta na mão, indo para Damasco, prender os cristãos de Damasco? Ninguém queria. Né? Houve uma resistência no início. Fato é que nós temos esse grupo, esse time. E aqui
é interessante nós notarmos o seguinte, ó, dentro do texto, tá bom? Não estou falando nada demais, é aquilo que o próprio texto indica e o próprio original indica. Quando eu pego Barnabé, Simeão e Lúcio, os três primeiros, eles são aqui classificados como profetas. E nós já aprendemos o que é o profeta aqui dentro do contexto bíblico do Novo Testamento e de Antioquia, tá bom? Então, Barnabé, Simeão e Lúcio são profetas. Agora, Manaém e Saulo, eles são doutores, são classificados dentro do texto, através da linguagem grega, como indicativos de doutores. Manaém e Saulo. Então, olha para você ver a mistura da parceria que foi feito entre Paulo e Barnabé. Então, eu tenho um grande pregador, que é Barnabé, e eu tenho um ótimo, excelentíssimo doutrinador e ensinador, que é Paulo. Então, você tem aí dois grandes nomes dentro dos profetas e dentro dos doutores. Então, a classificação é essa com toda certeza. O terceiro subtópico vai dizer: apartar-me Barnabé e a Saulo. Preste muita atenção aqui. Nesse ambiente de sensibilidade espiritual, o Espírito Santo ordenou que separasse Barnabé e Saulo. Separem para mim. A ordem do Espírito Santo inaugurou uma nova era na expansão do cristianismo. Separai para mim um profeta, um pregador. Separai para mim um doutrinador, um ensinador, um professor. Então, essa junção de dois elementos tão distintos, mas tão unidos, formou o primeiro par missionário da história do cristianismo, para os gentios. E aqui nós vamos ver que Deus, olha, escute essa frase, tá? Deus designou os dois melhores homens da congregação. Os dois melhores homens da congregação, para desempenhar a tarefa das missões estrangeiras. Ok? Então, olha para você ver. Com muita frequência, olha o que eu vou dizer aqui, guarde isso. Com muita frequência, a igreja tem de forma egoísta manter os homens mais talentosos no trabalho local. Mas a chamada divina é para que aqueles que estejam mais equipados e mais preparados psicologicamente, espiritualmente e também preparados para entrar nessa batalha, esses que são talentosos devem levar o quê? Avante o maior empreendimento do mundo, que é a evangelização missionária. Ou seja, a igreja aqui, ela não pode, em hipótese alguma, segurar a chamada, segurar a missão desse obreiro dentro da casa do Senhor, dessa obreira dentro da casa do Senhor. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque o que o autor, o que eu li sobre isso, o que eu peguei, né, como base no Bacon, né, e eu achei muito interessante essa afirmação dele, quando ele vai falar dessa liderança, é isso. Deus separou o melhor que ele tinha naquele momento, e a igreja não resistiu, dizendo assim: ah não, mas vai levar Paulo, ah não, mas vai levar Barnabé, um grande profeta, um grande ministro. Não, deixem eles irem, Deus vai levantar outros. E às vezes a igreja fica com medo de perder determinados irmãos e ficam segurando a chamada, o propósito, a missão na vida dele. Então nós temos que tomar um pouco de cuidado quanto a isso. Não é deixa fazer o que quer, não. É entender
que tem pessoas que realmente são diferentes, tem pessoas que se empenham mais, que se desenvolvem mais. E a igreja não deve se preocupar em perder, pelo contrário, quando ela perde alguém da sua congregação, ela ganha uma nova igreja, ela ganha um novo missionário, ela ganha um novo pastor, ela ganha um novo doutor, professor de teologia, ou seja, ela sempre vai ganhar, ela nunca vai perder quando ela abre as portas para a sua chamada. Então, olha para você ver, esse escalão, né? Esse escalão do time de Antioquia é composto, como eu já falei, por Barnabé, que era homem do bem, cheio de fé e do Espírito Santo. Nessa escalação do time de Antioquia, tinha Simeão, que chama em latim Níger, que é preto ou negro, tá? Então, assim, mostrando que a Bíblia não tinha discriminação contra negros na sua obra. Nós tínhamos também Lúcio, que era um cireneu, e ele era do norte da África, também um negro. Nós temos Manaém, que foi criado como irmão adotivo de Herodes Antipas, ou também poderia ser um cortesão, tá bom? Ou amigo íntimo de Herodes Antipas, mas o fato é que esse Herodes Antipas é o que mandou matar João Batista. E nós temos Saulo, que é ex-perseguidor da igreja e cúmplice da morte de Estevão e de várias prisões de cristãos. Então nós temos aqui a escalação de um time da Antioquia. Olha para você ver que interessante, né? E como Deus usou cada um, independente do ambiente onde moravam, independente da sua cor, independente da sua posição, independente do que eram, Deus usou de forma extraordinária, ok? Então não segure a chamada do seu obreiro, tá? Pelo contrário, ajude ele a crescer cada dia mais, tá bom? Então vamos lá. O tópico de número 3, o serviço de missões, o início das missões cristãs. A narrativa de Lucas, que denominamos de primeira viagem missionária de Paulo, começa em Antioquia, com a escolha de Barnabé e Paulo pelo Espírito Santo. João Marcos permaneceu em Jerusalém até ser levado para Antioquia pelo seu primo Barnabé e Paulo, que regressavam de uma missão de socorro a Jerusalém. Lembra da profecia de Ágabo? Enquanto olha para você ver, profetas saíram de Jerusalém, foram até Antioquia, anunciaram pela boca do profeta Ágabo que haveria uma grande fome na Judéia. Prontamente a igreja de Antioquia e através de Paulo e Barnabé foram para Jerusalém. De Jerusalém eles trouxeram João Marcos, que era primo de Barnabé, ok? Então vamos lá. Então aqui nós vamos entender o seguinte: quando partiram para Chipre na sua primeira viagem missionária, levaram João Marcos. Porém, ao chegarem a Perge, ele regressou novamente e voltou para Jerusalém. Então vamos entender uma coisa. Quem foi chamado? Responde aí rapidamente. Quem foi chamado? Foi João Marcos? João Marcos tinha o seu trabalho em Jerusalém, tinha a sua obra. Ele não era, se ele foi levado, não era simplesmente porque ele era primo de Barnabé, mas porque ele estava em serviço e em trabalho. Só que a chamada é para quem? A chamada missionária é para Paulo e Barnabé, porque o texto de Atos 13:2 deixa bem claro: separai-me para mim agora, Barnabé e Saulo. E João Marcos? Não, Barnabé e Saulo, para a missão ao qual eu tenho chamado. Só que aí você vai ver, né, que nesse inteirinho que João Marcos é chamado, Atos capítulo 13, versículo 5, vai dizer que João Marcos o seguia para auxiliá-lo. Então João Marcos não era o pregador oficial, tá bom? Não era ele que pregava, ele apenas auxiliava Paulo e Barnabé nessa viagem, como se fosse um pajem, né, do período do Velho Testamento. Só que em Atos capítulo 13, versículo 13, João Marcos voltou para Jerusalém.
É possível algumas hipóteses. Por exemplo, é possível que João Marcos, vendo a dificuldade do ambiente e vendo que Paulo, nessa primeira viagem, havia contraído uma malária e também feriu seus olhos nos pântanos da Panfilha, né? Isso ele fala lá em Gálatas capítulo 4, do 13 ao 15, você vai ver que foi uma viagem até certo ponto muito custosa, né? E depois Paulo vai ter todos esses incômodos. Então você vai ver que não foi fácil para João Marcos encarar toda essa situação, até porque ele estava em Jerusalém, né? Que é a igreja mãe. Então quando você olha para João Marcos, você não pode julgá-lo de forma ferrenha, até porque a chamada não é para ele. Então acontece muito isso. Às vezes a chamada é para alguém e a pessoa quer indicar outra. Não, manda o fulano, manda... Não, é você que tem que fazer. Ou quando a chamada é sua e você quer levar outra pessoa para te confortar ou para te auxiliar. Não, a chamada é com você, é com o outro, não é com o terceiro. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa questão. Quando é dado um trabalho e você prontamente quer pegar outra pessoa para te ajudar, para ser seu pajem e tudo mais, e você acaba se frustrando com a pessoa porque não é a chamada dela, Deus não falou com ela, Deus não falou com essa pessoa, Deus falou com você e com o outro. Então faça a obra dessa forma, que é dessa forma que vai dar certo. Então vamos entender todo esse contexto aqui da chamada. Ó, quando a vontade de Deus ela foi revelada, eles novamente voltaram a jejuar e a orar. Atos capítulo 13, versículo 3. Mas quem seriam eles? Ou seja, quando a vontade de Deus foi revelada e eles imporam as mãos sobre eles, né? Quem estava ali? Os 5? Ah, mas peraí, os 5 decidiram que seria Paulo e Barnabé? Não. Entenda o contexto, dentro do contexto grego, dentro da língua grega, o que isso significa o capítulo 13. Olha para você ver que interessante. O fato mais simples é que os 5 não poderiam pôr as mãos sobre os 2 deles mesmos, ou seja, eles mesmos selecionar. Não aconteceu assim. A congregação foi exortada a fazer um culto especial de jejum e oração, que é o que aconteceu no versículo 3. Nascia nesse culto um importante programa missionário de jejum e oração. Nascia, tá? E você vai ver que em Atos 13, versículo 3, ao término dessa oração, isso por inferência, uma inferência muito forte, dessa oração especial, desse momento, né, de oração e de jejum, eles os despediram. Então, para e pensa, eu tenho um período ao qual a igreja se reúne e a igreja estende as mãos sobre eles. E é escolhido Paulo e Barnabé para a obra missionária. A gente não sabe quais foram os meios que foram utilizados nesse momento, se foi alguma revelação, enfim, qual foi o mistério que aconteceu que envolveu Paulo e Barnabé. Fato é que dos 5 foi escolhido um profeta e um doutor para essa obra missionária. Daí tem uma grande lição aqui, que quando a Bíblia fala que os despediram, olha para você ver, ó, a igreja libertou esses homens de suas obrigações domésticas para desempenharem uma obra em outras nações. Então a palavra despedir tem a conotação de libertar, ou seja, a partir do momento em que eles foram separados pelo Espírito Santo, né? E através dessa separação, separai para mim Paulo e Barnabé, né? Você vai ver que através dessa reunião
de oração e de jejum que aconteceu com toda a igreja, esse movimento místico, religioso e revelacional aconteceu. E o Espírito Santo revelou através de uma profecia, através de um fenômeno que seria Paulo e Barnabé, que seriam libertados da comunidade para servir. Essa liberdade, ela é interessante. Por quê? Porque ela livra e tira o peso, a responsabilidade local e os coloca em outro patamar, ou seja, dá novas perspectivas, novas responsabilidades e novas missões, sem ficar preso àquela comunidade de Antioquia, porque ali, a partir de agora, seria apenas uma base missionária e não a sua igreja local, que eles tinham obrigação de voltar, de ensinar, como eles já estavam fazendo. Pelo contrário, eles haviam se libertado daquela igreja e agora eles tinham um mundo para ganhar, ok? Então, entendendo toda essa questão, nós vamos aqui para o subtópico de número 2, que fala sobre o roteiro, né? Passando por Chipre, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, lugares antigos e novos, depois voltando a Antioquia da Síria, que Paulo fez por 3 vezes. Se você pegar todas as viagens missionárias de Paulo, você vai ver que ele percorreu cerca de 16.547 quilômetros, contando com a 4ª viagem, que é a viagem que ele vai de Jerusalém para Roma. E lá ele vai ser, alguns anos depois, executado, ok? Então você vai ver que dentro dessa viagem, dessa primeira viagem, os 16 mil quilômetros são referentes às 4, né? Mas nessa primeira viagem, que o autor deixou bem claro aqui, várias estratégias foram feitas, visitas, evangelizações, cidades, países, ou seja, houve perseguição, oposição, batismo no Espírito Santo, separação de líderes, revisões das igrejas plantadas, ou seja, houve um trabalho muito intenso por parte de Paulo, tá bom? E foi nesse período que ele, como diz Gálatas 4, do 13 ao 15, nessa primeira viagem missionária, que ele fere os seus olhos de maneira gravíssima e ele contrai uma malária também, que quase o leva à morte. Então, é um trabalho muito arriscado que Paulo se envolveu. Prestando contas, aqui nós já deixamos bem clara a questão em outras aulas, a questão do relatório. E eu lembro que eu ainda falei que muitos missionários perdem o direito de receber as prebendas por causa da falta de relatório. E aqui ele fala justamente sobre Paulo prestando relatório às igrejas que ele passava, ok? Então aqui o autor vai falar sobre a questão dos missionários independentes que respondem somente ao Senhor, não é bíblica, ou seja, precisamos de ter uma igreja, precisamos de ter um pastor, precisamos de ter e representar uma comunidade. Isso é importante para qualquer obreiro. A segunda é que teremos oposição e obstáculos nessa grande obra, mas também teremos resultados gratificantes. Então, aqui nós ficamos com a nossa aula. Espero que você aí tenha aprendido bastante conosco aqui no nosso canal. Agradeço a Deus pela vida de vocês, pela vida de cada um. Não se esqueça aí de nos ajudar. Você quer nos chamar para um dos seus eventos? Pode entrar em contato conosco, que nós teremos aí o maior prazer de participar e compartilhar a palavra de Deus com vocês. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.